Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro na área. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o tema meio ambiente, um tema muito importante na vida de todos nós. E primeiramente eu gostaria de passar para vocês o que é meio ambiente, tá? Meio ambiente é um sistema formado por elementos naturais e elementos artificiais que se relacionam entre si e muitas vezes são modificados pelas ações dos seres humanos. E a gente também pode dizer que meio ambiente é o meio que condiciona a vida da gente numa sociedade, considerando os nossos valores sociais, culturais e naturais. Então, resumindo, meio ambiente é o local onde a gente está inserido, e ele é formado tanto por coisas vivas como coisas que não têm vida própria. Tudo bem? Até aí, muito fácil. Então, pessoal, não é de hoje que o tema meio ambiente ele vem sendo bastante discutido, né? Tornou-se uma preocupação aí pelo planeta todo. Visto que alguns problemas ambientais começaram a se tornar muito sérios e trazer muito prejuízo para nós seres humanos. Então a gente vai estar vendo no vídeo de hoje 5 dos principais problemas ambientais que a gente enfrenta na atualidade e algumas possíveis soluções para esses problemas. O primeiro problema que eu gostaria de estar trazendo para vocês é o problema da poluição do ar e das mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. O segundo problema é a questão do desmatamento. Em terceiro, a gente vai falar sobre a extinção de espécies. Em quarto, a gente vai falar sobre a degradação do solo, um problema muito sério. E em quinto lugar, eu vou trazer para vocês o problema da superpopulação que está presente no nosso planeta na atualidade. Então, pessoal, o primeiro problema que eu vou trazer para vocês é o problema da poluição do ar e das mudanças climáticas. O que acontece? A nossa atmosfera está ficando muito cheia de CO2, né, de carbono. Como que esse carbono chega lá? Devido às atividades humanas que estão cada vez crescendo mais, né? Entre essas atividades a gente pode citar as atividades industriais, a agricultura, problemas como queimadas e desmatamento, a queima de combustíveis fósseis de uma maneira geral. Tudo isso vai fazendo com que acumule cada vez mais gases como o CO2 na nossa atmosfera. Isso causa o aumento da temperatura aqui no nosso planeta, tá? A longo prazo, isso pode trazer problemas muito graves, tá? Coisas catastróficas para a população. Como, por exemplo, um clima tão diferente que possa começar a chover em determinadas regiões onde antes não chovia, ou dar seca em lugares onde antes as chuvas eram abundantes. Isso vai prejudicar de uma maneira imensa, porque talvez áreas agricultáveis sejam afetadas, pode vir até a faltar alimentos, tá? Sem falar da questão aí de que os mares, né, os oceanos, eles estão subindo de nível. Por que eles estão subindo? Porque as geleiras estão derretendo, tá? Tem gente que diz que isso não é verdade, mas se você entra em alguns sites aí e faz pesquisas rápidas, você descobre que realmente a média da temperatura vem aumentando. Não é que todo ano vai ser um pouquinho mais quente, às vezes vai ter anos que a temperatura vai recuar um pouco, mas a longo prazo, se você for pegar lá desde os anos de 1900, você percebe que a temperatura ela vai subindo ao longo dos anos. A boa notícia é que existem soluções para esse problema, tá? A gente poderia trocar as energias, né? Passar a utilizar mais energias renováveis. Mas quais seriam? A gente pode utilizar mais energia solar, energia eólica, energia das ondas. Tem várias possibilidades, tá? Hoje tem tecnologia para isso. E passar a utilizar cada vez menos a queima dos combustíveis fósseis como fonte de energia. E aí isso, claro, faz com que muitas pessoas, né, tenham que se preocupar com essa questão. Desde as indústrias, né, os governos têm que se preocupar, trabalhar em conjunto, assinar documentos promovendo esse tipo de atividade. Tudo isso vai precisar ser feito. Mas também cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né, economizando energia, fazendo coisas mais sustentáveis na nossa vida. E aí o segundo problema, pessoal, desmatamento, ele também é um problema muito sério.
Deixa eu explicar para vocês. Não é só aqui no Brasil, tudo bem? Isso aqui é um problema que está acontecendo em vários países. Mas vamos pegar, por exemplo, né, o nosso país. Então, no Brasil, o desmatamento ele acaba acontecendo muitas vezes para que se possa criar novas áreas agricultáveis, né, novas áreas de pastagem para produção então, de grãos, né, como soja, milho, entre outros, ou para criação de bovinos. O que acontece? Muitas vezes esse desmatamento ele é ilegal e isso acaba prejudicando porque são feitas queimadas enormes, mata-se muitas espécies, fora que isso também está ligado com o próximo problema que é a extinção de animais, visto que quando você queima uma grande área, talvez você está tirando aí, talvez não, né? Com certeza você está tirando o habitat natural de algumas espécies, que vão ficar sem lugar para sobreviver, mesmo que elas não morram naquele momento, elas vão ficar sem local para que elas possam sobreviver. Então, quanto a isso, precisa ser feito urgentemente, precisam ser criados programas para tentar proteger as nossas florestas. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, isso é necessário, tá? Eu não estou dizendo que as atividades de agricultura e pecuária não são importantes, tá? Eu sei que tem uma extrema importância, né? Aliás, é produção de alimento. Só que precisa ter um certo trabalho conjunto para que a agricultura, a pecuária e a questão ambiental trabalhem sempre em conjunto, para que haja um equilíbrio. O terceiro problema que eu tenho para falar para vocês, né, é a extinção de espécies, tá? Isso ocorre tanto no mar como nas florestas que existem aí pelo nosso planeta. Então, muitas vezes, porque essas espécies não se adaptam às mudanças que ocorreram no ambiente, no mar a gente pode pensar até que tem algumas espécies que elas acabam começando a decair a quantidade da espécie presente delas, devido à quantidade de lixo, tá? Isso tem se tornado um problema muito grave. Por outro lado, existem espécies, por exemplo, na África, que são caçadas para retirada do marfim, que depois vai ser utilizado talvez para decorar o teclado de um piano de alguém muito rico, que paga por esse benefício. Qual que é o problema da extinção? Extinção significa que babou, perdeu, a gente não tem mais aquela espécie, a gente não tem como trazê-la de volta. Por isso que a extinção ela é um problema gravíssimo, tá? É preciso prevenir, porque depois que ela acontece, não tem como remediar, não tem como voltar atrás. Então precisa ser urgentemente tratado com muito cuidado essa questão da extinção, até porque muitas vezes a gente perde espécies, sejam de animais ou de plantas, sem nem mesmo ter estudado para ver se talvez aquelas espécies não poderiam até trazer benefícios para, por exemplo, a saúde humana, né? Espécies aí de plantas podem ser utilizadas, por exemplo, na produção de remédios para certas doenças ou alguma coisa nesse sentido. E como solução aí para essa questão da extinção das espécies, não tem jeito, né? É tentar coibir a questão da caça e pesca ilegal e também tentar ajudar a manter habitats naturais para que essas espécies possam sobreviver e manter o nível adequado da sua população. O quarto problema que eu tenho para falar para vocês é relacionado ao problema do solo, né? A degradação do nosso solo. O solo que é da onde a gente tira a produção de alimentos, né? Para a população humana. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês que acontece aqui no Brasil. Muitas vezes, grandes fazendas são criadas em locais onde antes era floresta. Então, milhões de anos que era floresta, aquele solo ele é muito rico em nutrientes. Então, é derrubado, feito uma queimada talvez, né? E aí é colocado lá uma pastagem ou feito o plantio de soja, milho, alguma commodity do tipo. Nos primeiros anos, essa terra ela tende a produzir níveis altíssimos, tá? Porque ela é muito rica em nutrientes, em matéria orgânica. Então, algumas vezes, esses proprietários eles fazem até o plantio sem utilização de adubação. Isso faz com que os lucros sejam altíssimos, né? Porque o custo da produção é mais baixo. Com o passar dos anos, esse solo ele vai ficando enxuto de nutrientes, né? Ele vai ficando sem nutrientes. E aí a produtividade dessas commodities passa a ser baixíssima. Pode chegar ao ponto desse solo e ser considerado quase que um solo morto, que já não consegue mais produzir nada. Então, muitas vezes essas áreas
elas são abandonadas, esses proprietários partem para abrir novas áreas em locais onde ainda existem florestas, e esse solo fica tão prejudicado que algumas vezes nem mesmo volta a existir floresta ali se não tiver um manejo para recuperar esse solo. Então, a solução seria realmente trabalhar com uma agricultura mais sustentável, tá? Isso já é uma realidade, já existem formas de fazer agricultura de uma maneira muito legal. Mas é claro que também precisa ter um trabalho em conjunto do governo e uma pressão das pessoas para que esse tipo de atividade seja coibida, né? Então, a solução seria existirem órgãos que fiscalizem, atribuam multas a esses locais, tá? Desde que isso tenha sido feito ilegalmente. E agricultores, né, que se preocupem com a questão e trabalhem sempre com uma tecnologia adequada, com uma produção sustentável nas suas lavouras. E o quinto problema que eu tenho para falar para vocês é o da superpopulação, tá? Esse é um problema muito sério. Estima-se que até 2050 a gente pode chegar a 10 bilhões de pessoas no planeta. Isso não é muito legal porque quando uma população cresce, tende também a crescer a demanda por recursos, né? Alimentação, energia, combustíveis, todos os recursos. E o que é pior é que a população cresce mais em locais de extrema pobreza, tá? Então, de vez que essas pessoas acabam não tendo acesso à educação, acesso à alimentação, a saneamento básico, tudo isso daí. Então, como que poderia, né? Qual que seria a solução para isso? É ter controle de natalidade mesmo. Então, para isso, os governos precisam investir em assistência médica, em assistência social, em educação, tudo isso para tentar manter os níveis de natalidade adequados. Então, seria isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês hoje era sobre esses 5 principais problemas ambientais da atualidade. É claro que existem outros, né, como a poluição da água, o lixo urbano, a questão dos agrotóxicos. Tem muita coisa para a gente discutir mais adiante. Mas, por enquanto, espero que tenha ficado bem claro esse assunto para vocês. Abraço a todos e até a próxima.